Olá, está começando mais um Ciência ao Ponto aqui pela Univale FM em formato de reprise e pela Univale TV no canal 18.1. Muito obrigada a você que nos acompanha. Lembrando que esse episódio e os demais estão disponíveis no nosso canal youtube.com/Univale TV. Neste programa você já sabe que a nossa ideia é descomplicar a ciência, afinal é ela que todos os dias está presente e impacta diretamente na qualidade de vida de todos nós. Eu sou Catiane Cru e essa é uma produção do Sistema Educativo de Rádio e TV da Universidade do Vale do Itajaí. No episódio de hoje, nós vamos falar sobre uma pauta muito importante, os feminicídios conjugais cometidos por homens em Santa Catarina, explorando as questões de gênero, saúde mental e violência letal. E para essa conversa, nós estamos recebendo hoje no Ciência ao Ponto o João Felipe Rohrer. Ele é psicólogo, doutor em psicologia, professor e pesquisador aqui da Univale. Ele teve aí a sua pesquisa de doutorado investigando indicadores psicossociais desse crime. A gente vai saber um pouco mais sobre esse tema que é bastante intenso, mas com certeza tem muito a agregar aqui ao nosso programa. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Kátia, a equipe também aqui que me convidou a estar aqui. Eu achei o máximo que tu falou certo meu nome. É raro a galera que consegue falar corretamente, né? Então, muito bom te reencontrar aqui para poder debater. Com certeza. Bom também te reencontrar, ainda mais, né, depois da tese defendida, já faz aí um tempinho, mas a gente se interessou muito por essa pauta, né? Afinal, é uma pauta que está de forma muito recorrente nos noticiários. E eu gostaria de saber de você como é que surgiu esse interesse em fazer uma pesquisa tão específica sobre violência letal. Na verdade, eu fiz a minha formação enquanto psicólogo na Federal, na UFSC, né? Me formei ali em 2011, já faz um tempinho. Mas já na minha formação, eu atuava com homens, principalmente no contexto do CAPS-AD, que é até onde eu tenho estágio aqui na Univale. Eu oriento estágio no Centro de Atenção Psicossocial, tanto para adultos com transtornos mentais, né, e também para pessoas com dependência de drogas. Então, de alguma forma, já no meu trajeto do estágio, eu tinha uma relação com esses homens que fazem uso de substância, né? E aí a gente vai entendendo que o uso de substância também é uma forma da masculinidade poder expressar algo, né, sem dizer. E aí eu já tinha um contato com esse cenário de um comportamento, eu diria, fora da norma, né? E aí, quando eu fui atuar na assistência social, foi quando eu tive mais contato, daí como psicólogo, com famílias em situação de violência, né? Se no CAPS eu via, no CAPS-AD, né, eu conseguia ter contato com esses homens que muitas vezes, sob efeito de substância, agrediam, cometiam violência em casa, na assistência eu consegui ter contato com as vítimas, né, com as sobreviventes. Então, eu acabei tendo esse contato com os dois cenários. E aí fui me interessando por violências dentro do universo familiar, da violência doméstica, né? E aí o feminicídio conjugal é um tipo, né, de violência, talvez a mais extrema, que aconteça no universo familiar, né? Apesar de que existem outros também, mas acredito que foi por esse caminho, sabe? Perfeito. E nessa experiência que você teve, tanto no CAPS-AD como também com essas famílias que passavam por isso, o que mais te impressionou na época e que te fez ter o interesse em continuar? Teve algo que te marcou nesse período? Sim. É um caso, inclusive, que claro que eu não vou trazer em detalhes o caso aqui por conta de uma questão de sigilo, ética, da psicologia, mas quando eu dou aula para os estudantes, eu faço alguns acordos para poder contar de casos, né? E aí teve um caso que me marcou bastante na assistência social, onde eu vi muitos paradoxos na situação de violência, porque tinha um autor que tinha cometido violência contra uma adolescente, e aí a mãe tinha uma relação de proteção com ela, ao mesmo tempo que de raiva por ela ter sido alvo da violência. Então ali eu comecei a perceber também como a dimensão clínica, né, a nossa escuta, a nossa compreensão enquanto profissional de saúde é importante, porque muitas vezes a gente olha para as situações de violência já de um cenário onde tem um autor, uma vítima, e já vai para um campo mais jurídico, né, assim, dessa díade, quando, na verdade, as coisas são muito mais complexas, né? E aí você precisa entender qual é o efeito, como que essa pessoa ocupa esse lugar. Então, eu lembro que o que me marcou foi isso, assim, de ver que, por dentro de uma dinâmica mais familiar,
como é complexo a relação do autor com a vítima, o porquê que, por exemplo, e isso eu aprendi com uma pesquisa recente, eu espero que as minhas alunas venham aqui, tu me falou, né, que o graduando tem um espaço, então a Ana e a Bruna, né, que são estudantes de psicologia, fizeram uma pesquisa no semestre passado, que elas conseguiram identificar por entrevistas, elas pesquisaram mulheres que sofreram tentativas de feminicídio conjugal, e aí, por entrevistas, elas conseguiram trazer algo que eu imaginava das vítimas que, infelizmente, perderam a vida que eu analisei na minha tese. Porque eu analisei casos consumados. E aí, uma das coisas que me inquietou também, que eu via na assistência e com a pesquisa delas eu percebi, foi que as mulheres, elas gastam tanta energia para sobreviver num cenário amedrontador, num cenário ameaçador, que daí você vai compreendendo aquilo que a cultura não entende de por que não sai dessa situação, né? Como é que essa mulher não reage? Bom, mas quando você tem a sua vida direcionada, né, para sobreviver, né, é o que você consegue fazer. Então, faz mais pensar nas redes comunitárias que a gente tem e também institucionais para poder protegê-las, né? Com certeza. E nesses cenários tem também outros fatores, né? A questão financeira, a questão dos filhos, né? A questão familiar, que às vezes o desejo dela de sair dessa situação fica em último plano, né? E, infelizmente, às vezes isso acontece, né? Sim, sem dúvida. E eu queria trazer um dado agora, professor João, que é de 2024. Santa Catarina registrou 51 feminicídios aqui em Santa Catarina. Esses dados são os da Secretaria de Estado de Segurança Pública. E com base nos teus estudos, na tua tese, esses casos têm aumentado muito ou eles têm sido noticiados com mais frequência, sempre aconteceram? O que você pode compartilhar com a gente, principalmente, né, para a gente entender o que eleva tanto esse número e que assusta tanto, né? Sim. Olha, na verdade, quando a gente vai acompanhar agora os esforços que Santa Catarina, a Polícia Civil, né, a gente tem, na verdade, uma polícia científica, tem a doutora Patrícia, que coordena, né, as delegacias de proteção da mulher, acho que é uma pessoa bem interessante também para conversar. O Grupo Margens na UFSC, que o professor Adriano também coordena, que também pesquisou feminicídio. A gente percebe que Santa Catarina, na verdade, construiu um grande esforço para aprender a notificar, sistematizar, e agora há uma exigência do Ministério, do governo, na verdade, interministerial, de ter sistemas de prevenção do feminicídio, né? Que tem que se ter planos, né? Seja para os autores, para as vítimas. E a realidade de Santa Catarina é que passou-se, então, a partir da Lei do Feminicídio de 2015, a se nomear isso. Agora a gente tem até diretrizes jornalísticas, então existem formas de noticiar os feminicídios, e Santa Catarina tem uma taxa, eu diria assim, que está entre as 12 principais, mas tem reduzido quando a gente olha, né? E eu acredito que seja também porque há um esforço, né, de diferentes políticas institucionais de criar um sistema de prevenção, né? A gente olha a realidade, só que também a gente tem que pensar que existe uma realidade gigante no Brasil, né? Quando você olha o norte, o nordeste, né, você vai ter taxas, mas você também vai ter lógicas culturais diferentes. Algo que tem em comum dos autores de feminicídio conjugal é a masculinidade hegemônica, né? Uma certa maneira patriarcal, eu diria, de se relacionar, né? Que motiva muito esses feminicídios. Mas Santa Catarina tem conseguido diminuir, né? E por um esforço de diferentes políticas. Até aqui em Itajaí, o CREAS, o Serviço da Assistência, acho que a Gisele, ela faz uma ação que já existe há alguns anos de prevenção do feminicídio na comunidade de Itajaí. Então, os próprios municípios desenvolvem as suas estratégias também. Com certeza. E é um trabalho que é né, com vários profissionais. Estamos aqui conversando com o professor João, que é da área da psicologia, mas tem a parte de assistência social, a parte de segurança pública. É uma união de esforços, de fato, né? Sim, é um problema intersetorial, né? Então, você não consegue enfrentar a violência de gênero, né? E o feminicídio a gente tem que entender, inclusive, como uma violência de Estado, né? Porque ele nasce, né, como essa categoria de homicídio contra as mulheres, principalmente por casos de negligência do Estado e no México, né? Nos casos detalhados pela Marcela, uma acadêmica, né? Então você vai ver, né, que, na verdade, o feminicídio na América Latina, ele nasce primeiro como uma resposta a tentar entender por que tantas mulheres morriam sem uma investigação intersetorial sistematizada, né? E aí agora, com a lei
que nasce em 2015, você começa a ter esforços mais concentrados e intersetoriais para isso, sabe? Muito interessante, porque nós conversávamos nos bastidores dessa entrevista para fazer, né, o Ciência ao Ponto de hoje, e tem algo na sua pesquisa que está sendo dito a respeito das relações amorosas. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso ainda antes da gente fechar o primeiro bloco, porque o feminicídio está diretamente ligado à violência doméstica, como a gente já falou agora há pouco. O que a psicologia nos diz sobre isso, essa questão da violência em relações amorosas? Porque é muito contraditório, né? Bom, aí eu vou puxar a sardinha pro meu lado, porque eu sou da psicanálise, né? E aí há polêmicas, o povo da psicologia, né, tem várias abordagens. Mas acho que antes de eu falar da violência no amor, acho que é importante pensar também que o feminicídio, ele tem várias categorias, né? O tipo de feminicídio que eu investiguei, de autor, né, de feminicídio que eu investiguei, é o conjugal, que é 1/3, na verdade, né? Mais ou menos uns 35% dos casos, né, de feminicídio, eles são cometidos por alguém que essa vítima teve uma relação amorosa, né? Mas a gente também tem que pensar que tem uma outra porcentagem que não é. Mas quando a gente olha com mais profundidade, né, esses casos e a violência amorosa, é que, na verdade, a própria lógica, né, de uma relação monogâmica, né? E aí não necessariamente defender uma lógica não monogâmica, mas pensar o monogâmico como propriedade, né? E os homens, né, na nossa cultura, nós homens somos ligados numa lógica onde amar é possuir, né? Inclusive, né, de aprender mais a ser amado do que amar, né? Porque quando você entra de fato numa prática amorosa, eu recomendo ler a Bell Hooks, que mostra que amor não é simplesmente afeto, né? É ação. Os homens não aprendem a amar. Né? Eles aprendem a ser amados, que é outra compreensão também de uma autora, a Valesca Zanello, né? Então eu digo isso que muitas vezes a negociação com a frustração, a negociação com o conflito, para os homens, ela é mediada muito por agressão. Tanto que eu lembro que os afetos, as emoções que eu mais encontrava em todos esses processos, nos documentos que eu tinha, era medo e raiva desses homens, né? Medo de perder a parceira ou raiva por ter perdido. E aí você entende que medo e raiva parece ser a única coisa que os homens acessam. E a gente tem que pensar que não é um homem louco, não é nenhum maluco que comete isso, né? Nessas configurações que a cultura pensa, né? É um homem comum, é o teu vizinho. Então, assim, a gente tem que pensar... Mas que não sabe lidar com as emoções, é isso? Com certeza. E aí a gente pensa, né? Qual é a prática de compreensão das próprias emoções que nós homens aprendemos? Como é que a gente consegue pedir ajuda, consegue falar que está triste, precisa de suporte? Não consegue, não acessa. Porque geralmente o que acessa é raiva, como forma de lidar com as questões, né? E aí já está no limite, né? Exatamente. E aí pode atuar, e aí agredir, né? Com certeza. Nosso tempo passa muito rápido, o primeiro bloco já terminou, mas a gente já volta para conversar mais com o doutor em psicologia, professor aqui da universidade, psicólogo João Felipe Horn. Não sai daí que a gente já volta. Cê tá ligado que a Univale é o lugar. Aqui o futuro começa, pode acreditar. Transforma sua mente, o poder de aprender. Conhecimento é o guia, venha se fortalecer. Na Univale, seja quem você é. Aqui você pode ser tudo o que quiser. A melhor escolha que você pode fazer. Universidade gratuita, vem aprender. No caminho do sucesso, vem com a gente em sintonia. Com universidade gratuita, só alegria. Nota máxima no Mac, voa alto, vai além. Bolsa de 100% aqui, você vai se dar bem. Na Univale, seja quem você é. Aqui você pode ser tudo o que quiser. A melhor escolha que você pode fazer. Universidade gratuita, vem aprender. Seja tudo que você pode ser. Seletivo 2025 Univale. Matrículas abertas. Univale, uma universidade feita para todos. Se você sonha em trabalhar num lugar que vai abrir a sua mente, tecnológico, moderno e provocador, um lugar vivo, charmoso e excitante, que transforma um mundo ao mesmo tempo em que transforma você. Então, você pode até não saber, mas está querendo trabalhar no rádio ou na televisão. Por isso, pense diferente, pense rádio, pense TV. Uma campanha da Acaerte.
Estamos de volta à Consciência ao Ponto pela Univale TV no canal 18.1, em formato de reprise na Univale FM pelos 94,9. Obrigada a você que está com a gente acompanhando a pauta de hoje aqui no nosso Ciência ao Ponto. Estamos conversando sobre feminicídios conjugais cometidos por homens em Santa Catarina, numa perspectiva que integra gênero, saúde mental e violência letal. Nosso convidado é o professor e pesquisador aqui da Univale, psicólogo, doutor em psicologia, João Felipe Hor. Uma satisfação continuarmos essa conversa, que no primeiro bloco falávamos sobre sentimentos e emoções. E a gente sabe que, acompanhando pelo noticiário, casos de feminicídio, em algumas das vezes, envolvem ciúmes. O que você poderia falar pra gente com base nessa perspectiva da sua tese de doutorado? Eu acho excelente essa tua pergunta, porque eu estava falando antes sobre a raiva e o medo, né, que são experiências afetivas que apareceram muito nos casos que eu analisei. Para até situar como que eu fiz a minha pesquisa, né? Ela percorre 11 anos, então eu analisei todos os processos criminais julgados de Santa Catarina de 2006 a 2017. Então, esse momento onde tem a Lei Maria da Penha e depois vem a Lei do Feminicídio, eu consigo percorrer nos processos que eu analisei, né? Tanto que antes da Lei do Feminicídio é crime passional, são outros nomes, né? Então, mudou muito também. E aí, o que eu analisava, né? Eu usei um protocolo que avaliava diversas variáveis disso. E aí, um dos componentes que a gente avalia é a dinâmica conjugal e é a motivação. O que motivou o crime, né? E eu me recordo, são mais ou menos uns 40% dos casos, ou seja, desses 143, que a motivação principal foi o ciúme. Só que o ciúme, ele pode ser a motivação principal, ou seja, você ter falado com alguém catalisa o ato feminicida, ou, por exemplo, suspeitar que você está me traindo, que é uma experiência que aparece muito nos processos. Eu tive pelo menos 22% de autores, uns 20, 30 mais ou menos, né, dessa amostra, que eles cometeram o feminicídio porque eles suspeitavam que ela estava traindo, sendo que em nenhum momento, no caso, com todos os documentos que eu tinha, eu confirmei qualquer traição, de todos os casos. Ou seja, que experiência é essa que coloca o sujeito numa posição onde ele acredita que está sendo traído e isso faz até ele agredir. E aí a gente vai entender o quê? Nessa raiva e nesse medo? Que o ciúme é a melhor maneira, né? É a melhor maneira de permanecer no privilégio da questão masculina, porque você consegue dizer que você ama pelo ciúme, você consegue, né, traduzir afeto pelo ciúme, e, ao mesmo tempo, é a maneira de comunicar que não está bem, né? Então, o ciúme ele é como se fosse um acordo, quase como cultural, que permite o quê? Que eu diga, eu te amo, eu não uso essa roupa, e isso quer dizer que eu te amo. Entendeu? E é esse acordo que a gente, de alguma forma, precisa começar a pensar. Que os meninos, depois adolescentes, rapazes, né, depois os homens, nós vamos aprender que possuir é amar. E o ciúme é a maneira de possuir dizendo que ama. E isso é muito complicado, porque não lida nunca com o fato de que eu sinto o que eu sinto porque eu posso sentir tua falta. Não, você está me causando isso porque você está agindo dessa forma. É essa forma projetiva que eu vi muito na minha tese e que o ciúme permite manter, sem problematizar, sabe? Muito interessante isso, porque nunca é a pessoa, é sempre o parceiro. Nunca, eu diria assim, ó, que pela maneira como nós homens somos ensinados a se afetar pelas coisas, e geralmente é de uma maneira que não admitir uma fragilidade, porque a gente tem que lembrar que todo homem, acredito que todos nós aqui, homens, em algum momento quando a gente foi chorar, alguém disse, deu porque agora está crescendo, né? Age que nem homem. Isso aí demarca um lugar onde a vulnerabilidade não pode ser acessada. Então, geralmente, as emoções que são acessadas são essas, né? Ou o medo, daí age, né, numa tentativa de se proteger desse medo, ou a raiva, que permite o exercício da agressividade. O ciúme permite as duas coisas. Eu consigo, pelo meu modo ciumento, dizer que eu sinto muito tua falta, fiz o que fiz porque te amo, e consigo também te punir, né? Porque você usou essa roupa ou falou com aquele homem, e aí isso tudo acaba sendo prova de amor. Mas é uma lógica que adoece o homem, né? E certamente coloca as mulheres em risco.
Com né, certeza. nas relações. E imaginando quem está nos acompanhando agora pela rádio e pela TV, de que forma não blindar isso já na infância, né? Não fazer com que essas emoções não sejam acessadas. Porque é desafiador, né? Como você falou, culturalmente, isso já é muito natural, né? Que menino não chora, né? De que forma lidar com isso, pensando aí por uma perspectiva mais da psicanálise, né? Principalmente. Bom, o ciúme, eu não estou tratando aqui o ciúme como necessariamente um grande problema, né? Assim, agora, né? Porque, assim, tanto que tem teóricos ali, o Roland Barthes, que é um cara do discurso amoroso, né? Vai dizer assim, há um componente, né, do ciúme que é um ingrediente relacional. Então, não é uma discussão aqui de que a gente vai simplesmente acabar com o ciúme. Sim. A questão é o ciúme ser a estratégia privilegiada para demonstrar afeto e também ser a maneira de controlar o outro, né? Eu tenho casos na minha tese onde esse homem, por ciúme, ele perseguia a vítima até o trabalho, ele não permitia... Controlando. Sim, eu lembro de um caso que ele ficava embaixo da mesa, aguardando ela chegar em casa, para vigiar se estava sendo traído ou não. Então, existem momentos excessivos, né, que você vai entendendo que, na verdade, isso é só a faceta adoecida de um modo que é normalizado, né? Porque se você olhar na minha tese, quando é perguntado para os familiares, para os conhecidos dessa vítima, se esse cara era ciumento, todos eles confirmam que sim. Mas o ciúme é normal, né? Então, assim, que tipo de ciúme? Então, aqui não é dizer que não pode se ter ciúme, mas é a gente compreender que o ciúme muitas vezes é o acordo que é feito cultural e nessa relação para violentar, para dominar e para controlar. Sim. Né? Então, é poder pensar desse lugar. O ciúme, ele compõe as relações, mas inclusive, a definição de ciúme, quando você vai ver em sinônimos, na verdade, né? Os sinônimos possíveis de ciúme é zelo, e zelo significa cuidado. Olha que perigoso e complicado. É uma linha muito tênue, né? E aí as palavras são importantes, né? E as formas de expressão são importantes. Eu penso que na questão da masculinidade a gente poder pensar... Se critica muito a masculinidade, se critica... Pensando agora mais estratégias, né? A gente vê muitas críticas da masculinidade tóxica e não sei o quê, mas qual é o lugar que também a gente está tendo para as outras masculinidades poderem falar? Porque eu vejo que há uma crítica excessiva, uma crítica importante, não excessiva, à masculinidade tóxica, mas a gente precisa também mostrar possibilidades. Tem outra forma dos homens amarem a não ser por ciúme excessivo? A gente precisa inventar, né? Senão a gente sempre vai estar patinando, né, nisso. E um dos problemas principais que a gente tem na psicologia com os homens é que eles acessam pouco, né, os espaços de cuidado. Sim. Geralmente, os homens vão buscar uma psicoterapia porque estão com algum problema de ereção. É bem isso, tá? Tô tendo problema sexual. E aí vai, porque deve ser coisa da minha cabeça. Daí vai. Ou vai porque... Terapia de casal, às vezes, não? Terapia de casal até vai, mas daí geralmente para dizer que a outra ali tá com problema, diz para ela que ela tem problema. É fato, tá? E assim, uma outra coisa interessante também é o TDAH. Vários vão achando que tem problema de atenção e aí tu vai vendo que o problema da atenção é tu não olhar para tuas emoções, né? Tu não presta atenção nelas, né? Então, com assim, certeza. mas é um desafio, na verdade, para a psicologia, eu diria, não para os homens. Nós temos também que aprender a construir espaços onde eles vão encontrar confiança para poder falar o que acontece. Porque todo homem um dia segurou choro. Com certeza. A gente E tem que aí pensar entra nisso. nessa pergunta anterior que eu havia feito para o professor sobre como lidar com isso na infância, para não ser um problema lá na frente. É realmente dar espaço para que essas emoções aflorem e seja permitido de fato? Sem dúvida. Sem dúvida. Assim, em termos de práticas parentais, se a gente for olhar os estudos de promoção de saúde mental, quais são as habilidades que uma criança pode desenvolver, independente do gênero, que vai ter efeito na vida adulta, a primeira delas é aprender a falar as emoções. Uma criança, e tanto que a clínica infantil, muito do que a gente faz com as crianças é fazer elas acessarem as emoções e dizer, saber separar, isso aqui é raiva, isso aqui é medo, isso aqui é alegria. Né? Então, veja, uma criança, quando ela consegue aprender a dar nome para as emoções, isso tem efeitos, né, de estratégia de enfrentamento depois, na vida adulta. Então, se a gente cria uma cultura onde certas emoções, por conta do gênero, não podem ser nomeadas, isso depois pode produzir sintoma. Inclusive, existe um sintoma que aparece muito mais nos homens, que se chama alexitimia. O que é isso? É a incapacidade de falar das próprias emoções.
qualquer pessoa pode ter. Mas quando a gente vai ver prevalência, homem, por conta da cultura. Então a gente vai... Isso são questões importantes, né? Com certeza a criança não tem só que aprender a expressar, mas dar nome para isso, né? E compreender o que está acontecendo com ela. Muito interessante, porque isso vem ao encontro dos indicadores psicossociais que você menciona na sua tese e que entra a necessidade da prevenção que a gente conversava, sim. né? Isso esteve muito presente também durante o teu percurso acadêmico, fazendo esse levantamento, que pelo jeito foi bem robusto, né? Muito material para analisar, sim. né? Eu fiz parte de um grupo de pesquisa, na verdade, da UFSC, da professora Luciane Martins Borges, o NEMPSIC. Então, eu fazia parte desse grande projeto. Daí eu tive uma colega que, por exemplo, analisou só os casos de mulheres, né? Que cometeram homicídio contra o parceiro. Então, o que eu vejo, né? Que os sistemas de prevenção, acho que acredito um pouco desse lugar a pergunta, né? Isso mesmo. Como pensar a prevenção, né? É o que eu faço hoje em dia. Então, eu tenho os meus estágios, eu tenho um estágio no coletivo Mulheres Brasil em Ação, que é em Penha, com a Regina, que é uma pessoa maravilhosa, que abriu espaço para a gente poder intervir com as mulheres em situação de violência. A gente pode prevenir, por exemplo, também criando estratégias de avaliação de risco, que eu acredito que é o meu foco. Eu pretendo ainda explorar mais como esses indicadores podem se traduzir, por exemplo, num policial que vai fazer uma abordagem de violência doméstica e fazer uma escuta de um homem, e eu falo uma escuta, não uma... chegar lá e prender o cara, mas entender assim, será que ele está vivenciando certos pontos, né, que podem produzir uma possibilidade de uma atuação feminicida? Então, isso são coisas que a gente eu pretendo, né, seguir em frente. Então, existem as avaliações de risco com os autores, que podem ser feitas em diferentes espaços. Existe o acolhimento das mulheres que estão em situação de violência, que você precisa compreender do ponto de vista delas, se elas estão passando por situações de risco, e existem instrumentos para isso. Eu diria que esse é o caminho. O caminho. Possível. Porque no caso dos feminicídios, infelizmente, é um desfecho que a gente espera que nunca aconteça. Então, com essas vítimas de violência que estão passando por isso, a ideia é realmente que elas possam ser protegidas de alguma forma, né? Exatamente. É muito interessante pensar em tudo isso, mas eu quero voltar a falar rapidamente sobre a tua tese. Você falou que tem aí a perspectiva de seguir, né, com outras pesquisas na área, enfim, mas se pudesse dar um recado para quem está nos assistindo e que tem um interesse nessa área, o que você diria? Ou, de repente, alguém que está visualizando, algum conhecido, né, que está passando por um momento de dificuldade, qual conselho você daria nessa perspectiva de perceber quando o ciúme é excessivo, quando aquele companheiro talvez já está passando um pouquinho do limite, porque, às vezes, a percepção de quem está naquela relação, às vezes, demora um pouquinho, né, professor? Olha, eu vou tentar sintetizar assim a pesquisa, né, até do universo acadêmico, das possibilidades que a universidade oferta. Eu acredito que é um tema interdisciplinar. Então, é importante, se você vai se dedicar a pesquisar feminicídio, seja o autor, a vítima, tu pensar que tu está dentro de um campo que vai ter os estudos de gênero, o direito, a saúde. Então, é interessante porque te permite uma leitura interdisciplinar e essa exigência também, né? Porque na minha tese eu trabalho com 3 perspectivas, né? A epidemiológica de risco, a clínica de entender o que é a violência e a agressividade e gênero. Né? Então, não dá para você trabalhar com um tema desse sem estar situado numa discussão de gênero. Né? E em relação às questões de acolhimento, né? Eu diria assim que é importante recorrer às políticas que existem. Né? Então, existe delegacia de proteção da mulher para ser acolhido, tem psicólogo, psicóloga. Muitas mulheres citam a importância de ser uma mulher que atende, né? Porque pode se ver num lugar inviabilizado. Existe o Disque 180, né, que é uma maneira anônima também de denunciar se alguém está vendo alguma situação, percebendo de violência. Tá? E Itajaí tem uma peculiaridade, espero que dê tempo de falar, que é a rede de enfrentamento da violência. Né? Eu represento a Univale nessa rede. Né? É uma questão específica aqui do município. Né? É uma rede que consegue integrar diferentes serviços sobre violência. É a HYPS, se vocês quiserem procurar. Tá? E isso é algo muito único do nosso município. E que lá eu já vi manejo de caso lá. Tá? De as pessoas chegarem assim, gente, tem uma mulher em situação aqui, o que eu faço? E aciona todos os serviços. Eu diria que é importante que os serviços conversem. Então, se você é uma vítima em potencial do 180, vai numa delegacia, tenta buscar esse suporte e
as redes precisam conversar. E aqui a gente tem essa possibilidade, tá? Funciona bem, né? Sim. Muito bacana. Professor, foi uma satisfação imensa recebê-lo aqui no Ciência ao Ponto. Com certeza poderemos conversar mais sobre esse assunto, mas tenho certeza que você vai voltar outras vezes para a gente continuar falando sobre esse trabalho de pesquisa que é tão primoroso e que dentro da universidade a gente valoriza muito todos esses trabalhos porque estão contribuindo com a nossa sociedade, que é o objetivo, né, de uma universidade comunitária. Muito obrigada. Eu que agradeço o convite, a possibilidade de conversar. Contem comigo, a gente vai construindo junto. Adorei. Com certeza. Tá? Muito obrigada a você também que esteve com a gente acompanhando esse bate-papo com o professor João Felipe Hort. Não esqueça que esse episódio e os demais estão disponíveis em youtube.com/UnivaleTV. Até semana que vem.